iniciando então. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de Teoria da Computação. O assunto de hoje, nós vamos tratar sobre a introdução às expressões regulares. Antes da gente efetivamente tratar do conceito de expressões regulares, eu quero refrescar um pouco a memória de vocês sobre o conceito de linguagens regulares. Tá? As linguagens regulares, elas são o nível mais simples da nossa hierarquia de Chomsky, a hierarquia das linguagens formais. É a linguagem do tipo 3, ou a linguagem com os algoritmos mais eficientes e ao mesmo tempo mais simples, com fácil implementação, tá? Só que sofrem algum tipo de limitação. A principal limitação da linguagem regular é que todos os algoritmos eles não possuem memória dinâmica. Tá? A única memória que a gente sabe que os autômatos tinham, quando a gente estava falando de autômatos, que são os formalismos reconhecedores de uma linguagem regular, são os estados. Os estados são as únicas informações que a gente consegue armazenar de um autômato. E esses estados, como o nome do autômato já diz, eles são finitos. Então, por isso, esse desenho aqui, essa chargezinha, ela fala muito sobre o conceito de autômatos, já deixa muito explícito que todos os nossos formalismos, eles não terão memória dinâmica. Então, os nossos problemas, eles têm que crescer num certo padrão, mas eles não podem depender de memória para isso. Tá? Apesar dessas limitações das linguagens regulares, a gente aplica elas em muitas áreas da computação, por exemplo, na construção de máquinas de estado, que a gente usa, por exemplo, para modelar o comportamento de algumas coisas, de alguns equipamentos, de chips, de sistemas embarcados, sistemas distribuídos, tá? A gente usa essa máquina de estado também para modelar jogos. Então, quem já jogou, quem já teve a oportunidade de usar ou de aproveitar jogos que utilizam de caracteres não jogáveis, né, os NPCs, por exemplo, eu jogo lá Counter-Strike. O refém que eu preciso resgatar, ele é o NPC. Então ele pode ser modelado por uma máquina de estados. Então ele está parado, eu vou lá, encosto nele, aperto o botão de ação, ele vai me seguir, então ele muda de estado de parado para seguindo, e vai seguindo o processo até o salvamento dele, ou a execução, enfim. Ou diversos outros jogos, tá? Sempre que a gente tiver um NPC, a gente pode pensar numa máquina de estados. Se a gente tiver, por exemplo, qualquer outra forma de interação, a gente poderia representar como se fosse uma máquina de estados, porque uma máquina de estados ela contém a evolução do sistema de acordo com o que foi aplicado nele, com os estímulos que ele recebeu. Outra aplicação interessante das linguagens regulares é o casamento de padrões. Esse casamento de padrão serve para fazer buscas em textos ou em qualquer elemento que a gente possa definir um padrão. Por exemplo, a leitura da expressão da impressão digital de vocês, por exemplo, no celular, como é que ele faz para fazer essa leitura? Ele extrai da sua digital uma série de padrões e tenta casar com os padrões que ele já tem armazenado anteriormente, para dizer assim, olha, o Wellington tem esses padrões aqui de digital. Então, uma outra pessoa talvez tenha alguns padrões parecidos, se for um irmão, alguma coisa mais próxima, mas não vão ser exatamente iguais. E devido a essa questão, é que ele casa um padrão tão bem e autentica uma pessoa com a digital. Tá? Então, são uma das aplicações que a gente consegue fazer quando a gente fala de linguagens regulares. Tá? Bom, quais são os formalismos que nós trabalhamos nas linguagens regulares? O primeiro formalismo é o autômato finito, que a gente já estudou nas aulas anteriores, lá em março, né? Então, por isso eu estou dando uma atenção especial a essa revisão aqui rápida, para a gente para a gente relembrar tudo que vocês estudaram. Então, o primeiro formalismo era o autômato finito. Qual era a função dele? Ele reconhecia
uma palavra. Então, eu entregava uma palavra para o autômato e ele indicava para mim, olha, essa palavra faz parte ou essa palavra não faz parte daquela linguagem que o autômato se propunha a reconhecer. Ele utilizava, então, o conceito de sistemas de estado finitos, em que cada estado, cada evolução representava um pedaço daquele padrão, e ao completar todo o padrão, esse autômato aceitava a minha entrada. Outro formalismo interessante é a expressão regular, que é justamente o assunto desse módulo que estamos estudando. A expressão regular, ela é um formalismo chamado denotacional. Através de um conjunto de operações básicas, tá, sobre o alfabeto da minha linguagem, eu consigo denotar ou representar os padrões que esse autômato precisa reconhecer. Então, a expressão regular, ela serve para representar a linguagem que o autômato finito está reconhecendo. Então, ela serve, por exemplo, para eu expressar de forma mais exata e sem nenhum tipo de ambiguidade o que o autômato efetivamente precisa reconhecer. Tem outras vantagens que a gente vai citar aqui ao longo da aula, ok? Por fim, a gente tem a gramática regular. Essa gramática regular é um formalismo gerador. É um formalismo responsável por criar palavras naquele padrão. Então, para ficar bem fácil assim, vamos pensar num exemplo que é o seguinte. Imagina que vocês têm um sistema de segurança, e esse sistema de segurança ele tem uma senha. Essa senha ela tem que ter complexidade, né? Hoje nós fazemos senhas aí, tem que ter letra maiúscula, minúscula, tem que ter uma quantidade específica de caracteres, tem que ser na ordem tal, não pode ser data de nascimento, não pode ser alguma coisa assim. Então, imagina que eu tenho um autômato finito que reconhece esse padrão, então quando eu vou lá e informo a minha senha, o autômato finito pode fazer o seguinte, ele pode chegar e passar ele pode analisar essa minha senha e indicar se é aceita ou rejeitada em relação à complexidade. Eu posso definir assim, ó, eu tenho uma linguagem formal que representa todas as senhas possíveis que representam aquela complexidade. Então o autômato vai lá e verifica se aquela senha que eu informei, ela tem a complexidade suficiente para ser segura. Do mesmo modo, alguns sistemas, eles geram senhas automáticas, por exemplo, quando você, esqueci a minha senha, então peraí, manda lá um e-mail, esqueci a minha senha, autentica você de outra maneira e te manda uma senha temporária. Como que eu vou gerar essa senha temporária? Ela tem que seguir todos aqueles padrões de qualidade, de segurança que a gente tinha previsto já na hora de fazer o cadastro da senha do usuário. Então eu posso ter uma gramática regular que representa a mesma linguagem do autômato finito, só que ela gera palavras, então ela cria palavras novas dentro do padrão que a gente imaginava daquela linguagem, daquela complexidade. E a expressão regular fica aqui no meio porque ela representa a linguagem, o padrão efetivamente. Então eu poderia começar com a expressão regular, construir o autômato e depois construir a gramática. Tá? Lógico que não é regra que eu preciso construir as expressões, eu preciso construir os formalismos dessa ordem. Tá? Não é regra, mas é um caminho interessante. Tá? Aqui vamos lembrar então como é que funciona o autômato finito. Eu tenho uma palavra W, essa palavra W ela é passada numa máquina de estados finito, que ela pode ser aceita ou ela pode ser rejeitada. Tá? Como que isso acontece? Internamente, essa máquina de estados finito, ela tem um autômato, né, que representa a função de transição, e esse autômato ele vai lendo símbolo por símbolo, fazendo a evolução do autômato dentro daqueles padrões, né, que a gente previa, e assim, quando ele terminar a sua execução, se ele chegar no estado final, ele aceita, e se ele chegar no estado que não é final, ele rejeita a entrada, tá bom? Então, nessa aula, já que nós já estudamos e falamos sobre o conceito de linguagens formais, linguagens regulares e quais os formalismos, e também considerando que nas aulas anteriores a gente já tinha falado de autômatos finitos, esse módulo vai tratar somente
de expressões regulares. Então, a gente vai falar primeiro de expressões regulares. Depois, a gente vai falar dos axiomas que formam as expressões regulares e os operadores mínimos. Tá? E também como a gente vai fazer a construção das expressões usando esses operadores. Bom, como que funcionam as expressões regulares e o que elas são? Se a gente pudesse representar ela numa linha só, eu poderia dizer que expressões regulares são uma forma de expressar linguagens regulares como uma representação algébrica. Sim, as expressões regulares elas são muito parecidas com os cálculos de álgebra, com soma, subtração, multiplicação, potência, que são os elementos que a gente conhece na matemática. Tá? As expressões regulares, como eu disse antes, elas são destinadas principalmente como um descritor de linguagem. E a partir dessas expressões regulares, eu consigo representar o que a gente chama de linguagem regular. Tá? Que eu consigo, através das expressões regulares, definir os padrões que a gente espera daquela linguagem regular. Tá? Então, mesmo que a minha linguagem regular ela tenha uma certa complexidade de ser descrita, ela pode ser escrita de uma forma simplificada usando uma expressão regular. Só vou dar um adendo aqui, pessoal. Quando eu falar então de ER, eu estou falando de expressão regular. Muitos de vocês que já estão programando, já devem ter um pouco de experiência em outras áreas, vão perguntar para mim que existe um outro termo, o termo regex. Né? Regex, na verdade, é só uma abreviação de regular expressions, que são as expressões regulares em inglês. Tá? A diferença principal é que quando a gente fala de regex, a gente está mais ligado às expressões regulares que a gente encontra lá nas linguagens de programação. Elas não são diferentes das expressões regulares que nós estamos estudando aqui. Na verdade, as expressões regulares da programação, elas se transformam nessas expressões regulares que eu vou falar hoje, nas operações que eu vou mostrar para vocês hoje. A diferença é que as nossas operações aqui, elas são extremamente simples. Tá? Se eu pudesse fazer uma comparação aí, é como se a gente estivesse comparando uma linguagem de alto nível, sendo a regex, e uma linguagem de baixo nível, como assembly, sendo a expressão regular efetivamente. Tá? Então, aqui no regex eu escrevo expressões muito poderosas, com poucas linhas e poucos caracteres, que, na verdade, se elas forem convertidas em expressão regular, vai dar uma expressão muito grande, muito complexa, mas ainda a expressão regular tem a mesma expressividade que a regex. Então, eu vou mostrar isso para vocês com mais calma nas próximas aulas, porque sim, nós vamos aprender tanto as expressões regulares que são convertidas automaticamente no autômato finito, quanto as regex em linguagem de programação. Então vai ter alguma aula ali que a gente vai fazer só isso, tá? A gente vai trabalhar só com programação e só como e ver como que a gente consegue usar o regex no dia a dia, tá bom? Mas em linhas gerais, a regex que a gente vai estudar hoje é a mais simples possível, mas ela serve como base para você entender todo o resto. Uma coisa bem importante que a gente tem que citar quando a gente fala de expressão regular é que elas são muito mais simples de ler pelos humanos do que os autômatos finitos. Geralmente, quando você bate o olho numa expressão regular, você vai conseguir identificar quase que instantaneamente o que é que ela quer dizer e qual é a representação dela. Tá? Diferente de um autômato finito. O autômato finito, às vezes, você tem que olhar ele e tentar descobrir o que ele quer fazer, passando pelos estados, tentando depurar ele. Então, com isso, a gente gasta muito tempo. Então, a expressão regular serve como uma forma de humanos expressarem para outros humanos um certo padrão, ou de humanos interpretarem, enviarem para as máquinas, que seriam as linguagens de programação, essas expressões, essas regras, tá bom? Aqui tem um exemplo de expressão regular. Então, aqui nós temos um exemplo de uma expressão regular. Essa expressão regular, ela serve para representar o nome de usuário. Essa expressão, esse nome de usuário tem que ter de 3 a 15 caracteres, e ela pode parecer um pouco confusa a princípio, mas vamos lá, vamos por partes. A primeira coisa, a gente tem esse símbolo aqui, isso aqui é uma regex, tá, pessoal? Não é a expressão regular que a gente vai ver hoje,
Mas eu só gostaria de mostrar para vocês como ela é formada. A gente vai chegar nela eventualmente. Esse símbolo aqui indica que o meu padrão tem que casar a partir do primeiro caractere, a partir do início da minha linha. Esse aqui são os padrões que eu vou ter, que poderão ser repetidos, que são letras, números, o underline e o traço. Aqui nas letras, ó, eu digo que tem um intervalo entre Azinho e o Zzinho, ou seja, todas as letras do alfabeto de A a Z, minúsculas, tá? Por isso que elas estão Azinho e Zzinho. Depois, todos os números de 0 a 9, o underline e o traço. Então, esse colchete aqui, ó, indica que é um conjunto com todos esses símbolos. Percebem como a regex é fácil de escrever. Se fosse expressão regular normal, vocês vão ver que daqui a pouco que a gente teria que escrever todos os símbolos de uma vez. E aqui mais para frente a gente indica um quantificador, tá? Esse quantificador indica que no mínimo tem que ter tamanho 3 e no máximo tamanho 15. Olha que fácil de mexer. Tá? E por fim, esse cifrão indica que é até o final da linha. Ou seja, essa expressão regular ela tem que casar com a palavra por completo. Se eu omitisse esses símbolos de início de linha e final de linha, ele conseguiria casar esse padrão em qualquer posição do texto. Se fosse um texto longo, em algum lugar ele vai achar esse padrão e vai casar. Tá bom? Aqui tem alguns exemplos de como seriam as palavras com esse nome de usuário aqui nesse padrão, né? O menor possível, Joe, são 3 palavras, são 3 caracteres que seguem de A até Z, então tá tranquilo, tá dentro do padrão. Tá? Ele tem mais alguns outros exemplos que vocês podem testar posteriormente. Tá? Mas é só para deixar claro que é mais ou menos assim que funciona uma expressão regular. Tá? Nós temos o padrão, quantas vezes vai ser seguido e tudo mais. E tem alguns atalhos aqui, como eu disse, ó, letras de A até Z, número de 0 a 9, por aí vai. Tá? Não se preocupem se vocês não entenderam totalmente esse padrão, ou essa inscrição, essa expressão regular. A gente vai estudar ela com muito mais calma depois e entender os porquês de cada um desses elementos. Eu só queria, o objetivo mesmo era mostrar para vocês como funciona. Tá? Tá bom, legal. Como que funciona em computação as expressões regulares? A princípio, uma expressão regular ela é um conjunto de operadores e axiomas de forma muito simples. Aqui, na verdade, nesse slide já estão mostrando tudo o que vocês precisam aprender de expressões regulares. Tá? Olha como que é fácil esse conceito. Nós temos operações de união, concatenação e concatenação sucessiva. Só isso. Nós só temos 3 tipos de operações. A partir dessas operações, eu consigo aplicar em cima de alguns axiomas, que são 3 apenas, que é a linguagem vazia, a palavra vazia e a palavra com apenas um símbolo. Aqui está dando o exemplo do A, mas pode ser qualquer símbolo, desde que seja um só, é um símbolo unitário. Tá? Então, somente com esses 3 axiomas e as 3 operações, que eu vou explicar daqui a pouco, a gente já consegue construir qualquer expressão regular que a gente precise. Tá? Lembrando que a gente tem também depois o regex, que são um conjunto estendido, um conjunto com mais operadores, um conjunto com mais axiomas, que facilitam a escrita de identificadores, de padrões, dentro das linguagens de programação, dentro das linguagens de marcação. Por exemplo, o HTML tem regex, o JavaScript tem regex, que é a linguagem de programação. Acho que toda linguagem de programação hoje moderna tem uma biblioteca de regex. No Linux a gente tem regex, a gente tem comandos, por exemplo, o grep. O grep serve para fazer busca dentro de textos e essa busca tem os padrões representados por regex. Tudo bem? Então o regex ele deve ser muito importante na nossa vida ainda. Banco de dados usa regex, por exemplo, também para fazer buscas mais complexas. Tá? Então tudo isso aí está relacionado com a expressão regular que a gente estava falando. De novo, regex é um nível um pouco mais alto. Não quer dizer que eu consiga fazer mais coisas com regex. O que acontece é que eu consigo fazer coisas mais rápidas e mais fáceis com regex. Mas a gente aprende as expressões regulares aqui porque elas são o cerne, elas são a base do que a gente precisa aprender para conseguir chegar no regex. Tá? É como se a gente estivesse caminhando
usando expressões regulares, mas para correr, a gente vai usar regex, tá bom? E lembre-se, para correr, você tem que aprender a caminhar primeiro, né? E a partir de uma expressão regular clássica, que a gente chama aqui de expressão regular clássica, são esses operadores, esses 3 operadores apenas, e os símbolos básicos, a gente pode criar novos operadores, definir metacaracteres e fazer, então, o regex padrão. Aqui tem alguns exemplos de programas que usam regex no Unix, por exemplo, que é o CED, o AWK, o Perl, o Perl é uma linguagem de programação. Aqui tem uma coisa interessante aqui da questão de expressões regulares. Muita gente tem medo de expressão regular. Muita gente acha muito complexo, muito difícil de entender e tal. Na realidade, se você entende a base da expressão regular e por que aqueles comandos acontecem, a expressão regular é muito mais fácil do que você programar numa linguagem de programação. Tá? Muito mais fácil você escrever um código em C você escrever uma expressão regular. Tá bom? Aqui tem alguns exemplos de lugares que vocês podem procurar um pouco mais sobre expressões regulares, principalmente na parte de Unix, porque foi lá que surgiu os primeiros conceitos de expressões regulares, então por isso é interessante a gente ir direto na fonte para saber um pouco mais sobre isso. Tá? Falei de expressões regulares, falei de operações, vamos falar então agora de como a gente monta essas expressões efetivamente. O primeiro ponto importante são os axiomas. Tá? Os axiomas, eles são os elementos mais básicos de uma expressão regular. São formados, como eu disse, por 3 elementos simples. O primeiro deles é a linguagem vazia. Quando a gente considera que uma linguagem ela é um L que não possui símbolo algum, não possui palavra nenhuma, é uma palavra vazia. Ah, professor, isso acontece na prática? Não, não acontece na prática. Geralmente, a linguagem vazia ela serve somente para representação de... Ela serve normalmente para representação da integridade da nossa linguagem. Tá? Quando a gente faz uma operação, por exemplo, de intersecção, que 2 linguagens não têm nenhum símbolo, nenhuma palavra em comum, eu vou acabar gerando uma linguagem vazia. Tá bom? Mas essa linguagem vazia, ela na prática, geralmente ela não acontece. Tá? É como se a gente estivesse pensando em abrir o compilador de C, não escrever nada dentro e mandar compilar. É bem provável que não vai fazer sentido nenhum você fazer esse tipo de tarefa. Né? A linguagem vazia, ela pode ser representada por esse autômato aqui. Ó. É um autômato que não tem transição, não tem novos estados e não tem estado final. Se ele não tem estado final, significa que ele não consegue reconhecer palavra nenhuma, e por isso a linguagem vazia é aquela linguagem que não tem palavra nenhuma no seu conjunto de palavras aceitas. Tá? O próximo axioma é a linguagem vazia, é a palavra vazia. Enquanto a linguagem vazia ela não tem palavra nenhuma, a linguagem com a palavra vazia dentro é uma linguagem válida, ela tem alguma coisa. Ela tem o quê? Ela tem uma palavra que não tem símbolo nenhum, tá? É como se a gente tivesse uma string, a gente inicializasse essa string com os aspas, apenas as aspas. Então ele não tem nenhum símbolo dentro, tá certo? Também ela é muito comum para representar elementos opcionais, tá? Mas aí tem um autômato válido, que é isso aqui. É um autômato sem transições, só que o estado inicial também é estado final. Se o inicial também é o final, significa que se eu não tiver símbolo nenhum, ele acaba aceitando. E a palavra vazia é um símbolo nenhum. Tá? Então, por isso, a gente tem a linguagem vazia, que é uma linguagem sem símbolos e sem palavras nenhumas, e eu tenho a linguagem com a palavra vazia dentro, tá? E essa linguagem, ela sim tem uma palavra. É uma palavra vazia, mas tem. E por fim, o axioma mais simples é uma linguagem que tem uma palavra, essa palavra tem um caractere, um símbolo, pode ser o A, pode ser o X, pode ser o B, tá? E é representada por essa formação aqui, que é um estado inicial, ele lê esse símbolo, vai para o estado final e termina. Pessoal, eu acho que vocês já devem estar sacando aí, eu acho que vocês já devem estar entendendo como que a gente vai formar as expressões regulares, né? A gente está pegando os símbolos mais comuns dentro de um autômato, todas as construções, todos os padrões simples de um autômato, e representando em forma de
expressões. Então quer dizer que eu vou acabar escrevendo o autômato, só que eu estou escrevendo o autômato com uma simbologia e uma semântica um pouco diferente ali, tá? Então, aqui estão os axiomas básicos. De novo, palavra é uma linguagem vazia, que não tem palavra alguma, uma linguagem que tem a palavra vazia e uma linguagem que tem uma palavra com apenas um caractere e apenas um símbolo dentro, que é, no caso, o L igual a A, ou L igual a B, igual a C, e o que você quiser. Tá? Mas tem que um só, um elemento só. Essa aqui é a nossa representação. A partir desses axiomas, a partir dos axiomas que a gente já apresentou, a gente consegue executar algumas operações básicas nesses axiomas. Tá? A gente pode definir 3 operações básicas. Tá? Antes de defini-las, vamos deixar bem claro isso. Ó. Eu tenho uma linguagem de A, que é uma linguagem com apenas um símbolo, uma palavra, que é o A. Eu tenho uma linguagem de B, que tem apenas uma palavra, que é o B sozinho. Então, são exatamente os exemplos que a gente tinha no último elemento lá, que é a palavra sozinha dentro da linguagem. Então, vamos só considerar esses 2 pontos importantes para a gente continuar estudando as operações, tá? Primeira operação, união. O que a união faz? Ela é representada por A mais B. Só que esse mais não é uma soma. Aliás, até a gente poderia pensar que é uma soma, porque eu estou pegando o conjunto A e fazendo uma união com o conjunto B. Então, o L de A e o L de B, eles fazem o conceito de união, tá? Então, ali, ó, L de A mais L de B é o mesmo que L de A união com L de B. Portanto, o conjunto resultante é A e B. E por que eu chamo, então, de escolha, de ou, esse conceito de união? Porque se eu tivesse que derivar as palavras de L de A, eu só tenho a opção Azinho. Se eu tivesse que derivar o L de B, eu tenho a opção Bzinho. Só que quando eu faço essa escolha, quando eu tiver que derivar a escolha entre A ou B, eu posso escolher entre Azinho ou Bzinho. Portanto, a escolha, a união, ela faz a junção das 2 linguagens, a união mesmo, tá? Como o nome já diz, das 2 linguagens, formando uma linguagem nova que tem todos os elementos das 2. Então aí eu posso escolher. Então sempre que eu ler aqui A ou B, significa que eu posso ter o símbolo A ou o símbolo B. O autômato resultante é esse daqui. Eu tenho um estado Q0, que muda para Q1 se eu ler o A ou se eu ler o B. Portanto, percebe? A gente está tendo uma escolha ali. Eu posso escolher A, eu posso escolher B, mas não importa qual eu escolha, eu consigo evoluir o sistema, porque de Q0 para Q1 eu pulo com A ou com B. É uma união, é uma escolha. Tá? Já a segunda operação é a concatenação. A concatenação, eu fiz questão de usar esse símbolo aqui, ó, é o pontinho, para representar essa concatenação. Em alguns livros, ele é omitido e é mostrado só a letra A e a B, uma justaposta da outra, que já é o resultado da concatenação. Os livros mais antigos, eles usam esse pontinho para identificar, para mostrar que é uma concatenação. Tá? Que é a junção de 2 palavras. Então, se eu pegar e concatenar L de A com L de B, então eu estou concatenando LA com LB, eu gero só mais uma palavra. Se eu tinha um símbolo em cada linguagem, eu vou ter um símbolo na nova, só que esse símbolo ele é formado pela primeira letra com a segunda letra ali, primeira palavra da linguagem A com a primeira palavra da linguagem B. Tá? Se eu tivesse vários elementos, eu teria que comparar e combinar todos eles, né? Concatenando. Imagina que eu tivesse aqui 1 e 2, e aqui eu tivesse A e B. Então, eu tinha que ser 1A, 1B, 2A e 2B. Tá bom? Muito parecido com o produto cartesiano. Essa concatenação, ela pode ser representada por esse autômato aqui, ó. Q de 0 vai ler um A, vai para Q1, Q1 lê um B, vai para Q2. Então, ou seja, tem que ter o A, tem que ter o B, tem que ter uma sequência. Tá? Essa concatenação aqui ela é muito interessante quando vocês pensam em linguagem de programação como PHP. Na maioria das linguagens de programação, a concatenação é usada mais, né? Você pega o Java, pega C, pega C++, eu quero juntar duas strings, eu uso mais. Já em PHP, ele é mais correto, na minha opinião, porque ele usa o ponto para fazer a concatenação. Se eu quero juntar 2 strings em PHP, vocês podem pesquisar se tiverem curiosidade, eu tenho que usar o sinal de ponto, a pontuação para fazer essa concatenação.
Isso tem relação com a tipagem, com elementos internos da linguagem, mas foi interessante eles usarem o símbolo de ponto, tá bom? E por último, nós temos a concatenação sucessiva. A concatenação sucessiva, ela nada mais é que a repetição de 0 ou n vezes, ou seja, de 0 a infinito, desse símbolo que está sendo concatenado. Então, quando eu leio A asterisco, é a mesma coisa de eu pensar num autômato que eu fico lendo A indefinidamente. Eu não sei quantos A's eu vou ter. Então, o asterisco indica que aquele símbolo que está recebendo o asterisco pode se repetir 0 vezes. Se for 0 vezes, é palavra vazia, porque tudo elevado a 0 é vazio, né? Lembra? Concatenação, tudo que é concatenado 0 vezes gera o epsilon ou gera a palavra vazia. Ele pode ser concatenado uma vez, que é um símbolo A, 2 vezes, que é o AA, 3 vezes AAA e assim por diante, até N. Ou seja, ele tende ao infinito de quantidade de elementos. Ele é um pouco... Ele pode enganar um pouco às vezes, porque o asterisco pode indicar, inclusive, nenhum símbolo, porque ele pode ser A na 0, quanto infinitos símbolos, porque ele é um A na N, e esse N vai variar de 0 a infinito. Tá bom? Então são apenas essas 3 operações que a gente consegue aplicar numa expressão regular. União, que vai permitir que eu escolha um símbolo ou outro. A concatenação, em que eu coloco eles em fila, então eu coloco um seguido do outro. E a concatenação sucessiva, que é colocar em fila, mas sempre o mesmo símbolo. No caso, pode ser o A, pode ser uma palavra inteira, pode ser uma outra expressão regular. E tá aí até a beleza da expressão regular. Eu consigo combinar todos esses elementos usando parênteses e consigo gerar as equações mais complexas que eu posso imaginar. Tá? Com apenas essas operações, a gente consegue representar qualquer linguagem regular. Eu acho que isso fica muito claro para vocês quando a gente olha esses elementos aqui, essas construções de autômatos. Na realidade, vocês podem perceber que é exatamente todos os autômatos que a gente costumava fazer. Então eu posso trocar de estado com um ou mais símbolos, eu posso ter uma sequência de símbolos para ler e garantir esse estado, eu posso ter um loop infinito, né? E por aí vai. Nessa toada, a gente representa todas as operações a partir só dessas, todas as linguagens regulares a partir dessas 3 operações apenas. Se vocês não estão acreditando, vamos ver aqui, agora. Né? Como que eles funcionam na prática? Ó, imagina que a gente tem um certo problema. Todas as palavras do alfabeto A, B e C que tenham a subpalavra BCA. Bom, como é que poderia ser? Vamos pegar alguns exemplos. Todas as palavras que eu tenho símbolos A, B e C, mas elas têm que ter a subpalavra BCA. Primeira palavra básica é o BCA, propriamente dito. Eu posso também ter ABCA, eu posso ter ABCA, BBBB, e enfim. Ou seja, eu posso imaginar que tem um padrão aqui. E qual seria esse padrão? Esse padrão, ele segue 3 passos. Primeiro, uma combinação de A, B ou C 0 ou mais vezes. Aqui, ó, um exemplo de 0 vezes. Aqui uma vez, aqui uma outra vez. Aqui já acontece um A, B ou C 3 vezes, né? Aqui também 0. Então, é uma combinação de qualquer sequência de A's, B's e C's de tamanho 0, 1, 2 até infinito. Seguido da palavra BCA, que é o nosso padrão efetivamente, então BCA, aqui. Seguido novamente de outra combinação de A's, B's, C's, 0 ou mais vezes. Então é qualquer coisa da linguagem, BCA, mais qualquer coisa da linguagem. Compreendem? A partir desse padrão, a gente consegue já pensar em expressões regulares. Eu poderia fazer uma expressão regular para representar esse padrão 1, um para representar o padrão 2, outro para representar o padrão 3, e fazer concatenação entre eles. É exatamente isso que a gente faz aqui, ó. A gente pega uma expressão regular. Aqui eu tenho uma escolha, ó. Eu posso escolher entre A, ou B, ou C. Beleza, eu poderia escolher entre A, B ou C. Então, nessa união, eu posso ter A, eu posso ter B, eu posso ter C. E aqui eu estou indicando que essa escolha ela vai acontecer infinitas vezes, ou seja, uma concatenação sucessiva, 0 ou infinitas vezes. Então, quer dizer que eu posso ter a
a escolha entre A, B e C de qualquer tamanho. Seguido da concatenação, ó, eu não estou usando o pontinho para concatenar, eu estou colocando eles juntos, que é muito comum acontecer. Então eu coloco ali, eu tenho A mais B mais C infinitas vezes, seguido de B, C, A, seguido de A ou B ou C infinitas vezes novamente. Tá? Então é qualquer coisa, B, C, A, qualquer coisa. É assim que a gente monta a nossa expressão regular. Tá bom? Para ficar mais claro para vocês, vamos pegar mais alguns exemplos. Tá bom? Imagine essa expressão regular aqui. Agora eu vou dar uma... Eu vou riscar um pouquinho o nosso slide, tá? Imaginem essa expressão regular aqui, ó. AA. O AA é simplesmente a concatenação do símbolo A mais o outro símbolo A. Então, ela vai gerar somente essa palavra aqui, AA. Agora pega essa outra, ó. É um B, é um A com um asterisco. Olha que interessante. Do mesmo jeito que acontece com os operadores matemáticos, as operações nas expressões regulares, elas têm uma precedência e elas têm uma associatividade. O asterisco, ele sempre se associa, ele sempre gruda no elemento que estiver à esquerda. Então aqui, ó, o A asterisco, ele vai funcionar como se fosse um elemento só, tá bom? Então é o B seguido de zero ou infinitas ocorrências do símbolo A. Então eu posso ter só B, eu posso ter BA, eu posso ter BAA, BAAA, e assim até o final da vida. Por quê? Porque essa linguagem... A expressão regular é uma coisa bem interessante, porque em qualquer lugar que você tiver um asterisco, ele indica que a sua palavra é infinita. São infinitas possibilidades de palavra. Tá? Se você olhar uma expressão regular e ela não tiver o asterisco, ela não é uma linguagem infinita. Então olha que legal, você consegue extrair informações de uma expressão regular só batendo o olho nela. Já esse aqui, ó, o exemplo de baixo, ó, eu tenho um asterisco, lembrando que o asterisco ele gruda no elemento do lado, né? Seguido de B, B mais outro asterisco. O que significa essa construção? Eu posso ter 0 ou mais símbolos As, seguido de BB, que é uma concatenação do símbolo B duas vezes, seguido de 0 ou mais símbolos. Tá bom? Fácil, né? Bem bacana. Acho que é bem intuitivo esses exemplos aqui. Fica fácil vocês tirarem algumas dúvidas aí. Tá? Mas lembrando, a gente pode tirar dúvida depois. Aqui eu tenho A ou B ou C. Então, tá bom. Eu posso ter ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C. Só. É ou. Então eu tenho uma palavra que tem uma linguagem que tem apenas 3 palavras. Essas palavras são A, B e C. Tá bom? Então aqui, ó, a escolha, ela tá sendo exclusiva aqui. E aqui, ó, esse parênteses aqui não tá servindo para nada, tá? Vocês podem omitir esse parênteses aqui, ó, que ele não vai mudar em nada a decisão da sua linguagem. Tá? Já aqui eu usei o pontinho, tá, para representar. Usei um pontinho, mas vocês poderiam inclusive omitir esse pontinho aqui, ó, não tem pontinho, se eu quiser. Aqui é o seguinte, é a palavra AB repetida uma ou mais vezes. Por que uma ou mais vezes? Aqui, quando eu coloco o asterisco, eu tenho zero, de 0 até, eu vou ver se eu consigo desenhar, opa, infinitas vezes. Então tem de 0 a infinito, tá? Nessa construção aqui, 0 a infinito. Se eu concateno essa construção novamente aqui, tanto faz, tá? Se fosse antes ou depois, não importa. O que importa é que eu garanto que há uma ocorrência de A e B pelo menos uma vez. Então tenho A e B seguido de vários ABs, 0 ou mais vezes. Tá? Então aqui eu garanto de 1 a infinito. Tá? Então enquanto só o asterisco me garante de 0 a infinito, aqui quando eu faço essa concatenação eu tenho 1 a infinito. Tudo bem? Terminando aqui, ó, eu posso ter qualquer sequência de As e Bs, inclusive tamanho 0, e seguido do AA ou do BB. Então aqui, ó, a gente está vendo algumas precedências de operadores.
A precedência mais baixa é a escolha, percebe? A mais alta, a precedência mais alta que a gente tem na lista dessas três operações é o asterisco, é a concatenação sucessiva, ela gruda no símbolo que está do lado. Depois disso vem a concatenação, olha lá, o AA ou o BB, e por fim a escolha. Então aqui eu vou ler o seguinte, ó, eu posso ter AA ou BB, tá bom? Tranquilo? E aqui por último, ó, uma combinação de todos os símbolos A's ou todos os símbolos B's de zero ou infinitas vezes, tá bom? Esse AB asterisco é a mesma coisa que eu pegasse o sigma asterisco, tá? Opa, deixa eu ver se eu consigo dizer. Opa, mais ou menos. O sigma asterisco, se o meu sigma fosse formado por A e por B. Então, se o meu sigma tiver o A e meu sigma tiver o B, o meu sigma asterisco, ele é a combinação de todas as sequências de A's e B's, inclusive um vazio, que é justamente essa expressão regular aqui. Tá? Então, as duas são equivalentes. Tranquilo? Legal. Então, essas são mais alguns exemplos de linguagens que a gente poderia construir usando expressões regulares, tá bom? E agora, só para a gente expressar melhor aqui, vamos a um resumo da aula, tá? Então, resumindo o que a gente estudou hoje. As expressões regulares, elas representam linguagens regulares. Ponto. Então, toda expressão regular, ela tem o mesmo poder de representar as linguagens regulares quanto um autômato finito tem para reconhecer as linguagens regulares. Então, eles são equivalentes. Então, eu posso dizer que sempre que eu tiver uma expressão regular, tá, eu consigo obter um autômato finito que executa a mesma ação. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho um autômato finito, obrigatoriamente eu vou ter uma expressão regular que representa esse autômato finito. Tá? Não esqueçam disso, porque isso aqui é uma das leis mais importantes quando a gente fala de linguagens regulares. Tá? Expressões regulares são totalmente equivalentes a autômatos finitos. Tá? As expressões que a gente está estudando aqui. Okay? Ele tem apenas três operações, que é a união, que serve de escolha. Aqui eu escolho entre A ou B. Então esse maisinho aqui é como se fosse um ou, tá bom? A concatenação, aqui eu tenho A seguido de B, então nesse caso é sequência, então A seguido de B. E a concatenação sucessiva, que indica que eu posso ter esse A 0, 1, 2, N vezes. Tá? Quando a gente combina esses operadores, a gente consegue construir elementos exatamente iguais aos autômatos finitos. E mais, se a gente pegar nas linguagens de programação e dar uma olhada nas regex, a gente tem algumas instruções que são muito mais resumidas. Olha um exemplo aqui. Ó. Se eu quiser em regex representar a sequência de 0 a 9 uma ou infinitas vezes, então, quer dizer, basicamente, se eu quisesse representar todos os números naturais, somente com essa expressãozinha aqui, ó, ou seja, eu tenho de 0 até 9, uma ou infinitas vezes, tem o mesmo poder e quer dizer a mesma coisa de eu escrever usando as minhas três operações, aqui ó, 0, ou 1, ou 2, ou 3, até ou 9, seguido de 0, 1, 2, 3, até 9 infinitas vezes. Tá? Então vocês conseguem perceber que as regex elas são muito mais resumidas do que aqui, ó, regex, regular expressions. Lá da programação, elas são mais resumidas do que as minhas operações que eu tenho aqui quando a gente fala de teoria da computação. Mas isso não significa que elas são menos poderosas, tá? Apenas com essas três operações a gente consegue fazer tudo que a regex faz. Só que mais difícil. Por isso eu dei aquele exemplo comparando linguagem de alto nível com linguagem de baixo nível. É como se a regex ela fosse sua linguagem Python, por exemplo,
fosse Python, e aqui a minha união tal fosse meu assembly básico, meu ASM. Eu consigo fazer as mesmas coisas. Tá? A diferença é que aqui eu faço mais rápido, escrevendo mais rápido. E aqui eu consigo fazer muito passo a passo, como a gente espera de uma linguagem básica. Tá bom? Bom, então quais são as atividades que vocês têm que me entregar? Lembrando, essas atividades elas são... Você não vai gastar mais do que 30 minutos para fazê-las. Eu deixei um documento lá no Google Classroom. Esse documento já tem essas atividades, então não precisa copiar o que está aqui no slide. Não precisa se preocupar, é só ir lá e clicar na atividade que tem que fazer. Ele vai abrir um arquivo no Google Docs e você pode preencher essas expressões regulares. Cadeias com uma quantidade par de símbolos. Então vocês vão pegar, pensar, considerando que a gente tem um alfabeto A, B e C, cadeias com uma quantidade par de símbolos. Beleza, uma ocorrência de um símbolo pode ser A mais B mais C. Se eu pensar nessa expressão aqui, ele representa o tamanho 1, correto? Eu posso escolher entre A ou B ou C. 1. Então quer dizer que se eu fizer isso aqui 2 vezes, eu consigo 2, é isso? É isso. Então, A mais B mais C. Legal. Perfeito. Então eu consigo 2 símbolos. Aqui é 1 mais 1 dá 2. Correto? E se eu pegar isso aqui e representar e multiplicar isso daqui 0 ou mais vezes? Então eu posso usar um asterisco aqui. Ó. Esse asterisco aqui não é representado 0, 1, 2, 3, até infinito. Opa, o infinito quase que não sai. Pronto. O infinito está meio triste, está meio torto. Então, assim, se a gente considerar isso aqui e jogar aquele conceito que a gente tem de expressões numéricas, 1 mais 1 dá 2, 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3. 2 na 0 é vazio, né? É tranquilo, porque o vazio ele é um tamanho... O tamanho dele é 0. Se o tamanho dele é 0, ele ainda está dentro do par. 2 na 1 dá 2, 2 na 2 dá 4, né? E por aí vai uma quantidade par de símbolos, uma quantidade par de acontecimentos, tá? Não esquece 2 na 3 aqui, ele não é 3 na potência, não é 2 vezes 2 vezes 2. 2 na 3 é 2 mais 2 mais 2. Então, nesse caso, dá 6. Então, a gente consegue 0, 2, 4, 6 e por aí vai. Então, essa representação aqui, ó, eu tenho um símbolo seguido de mais um símbolo, eu garanto 2. 0 ou n vezes, eu garanto todos os números pares. Tudo bem? Então, hoje a gente falou de introdução às expressões regulares. Então, na próxima aula, a gente vai falar de equivalência e mostrar que toda expressão regular ela tem um autômato finito equivalente. Ok?